A narrativa de Êxodo, capítulo 2, no Antigo Testamento, mostra claramente o momento em que o povo de Israel, sofrendo como escravo no Egito, clama a Deus por libertação. Deus ouve o clamor e começa o processo que levará à libertação por meio de Moisés. Uma sombra ou figura profética da salvação em Cristo, à luz do Novo Testamento. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final desse vídeo e entenda a trajetória da Páscoa à ceia do Senhor. Espero que possamos aprender juntos, então já se inscreve no canal. Para entendermos o verdadeiro significado da Páscoa, precisamos voltar um pouco no tempo e na história que envolve a fé judaico-cristã. O povo de Israel estava escravizado no Egito há séculos. Deus enviou 10 pragas para forçar Faraó a libertar os israelitas, já que ele resistia aos pedidos de Moisés e Arão para deixá-los ir. Como podemos ver em Êxodo capítulo 5. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos, conforme descrito no capítulo 12 de Êxodo. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão e todos os primogênitos dos animais. Bom, quanto aos israelitas, esses foram instruídos a marcar as portas com sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passou por cima dessas casas. Daí vem o nome da celebração Páscoa, do hebraico Pessah, que significa passar por cima, como consta no capítulo 12 de Êxodo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Eu repito, esse dia será um memorial. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Dessa forma, ficou instituída a Páscoa para a celebração anual, que inclusive era realizado até os dias de Jesus. Todos os anos, os judeus iam a Jerusalém pelo menos 3 vezes, e uma delas era para celebrar a Páscoa. Jesus também ia desde criança, como está escrito em Lucas capítulo 2. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Jesus também foi a Jerusalém para a Páscoa judaica no exercício do seu ministério. Nós podemos ver em João capítulo 2. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, a palavra de Deus vai dizer que, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Só lembrando que a Páscoa era celebrada em uma casa e Jesus não tinha casa em Jerusalém. Então, essa pergunta dos discípulos é justamente porque a celebração exigia todo um preparativo, um ritual. Como, por exemplo, se abster de fermento por 7 dias, subir a Jerusalém, inclusive é a situação em que os discípulos se encontravam neste momento, um banho, que era um ritual de purificação, precisava levar um cordeiro para o sacrifício em Jerusalém, cordeiro esse que deveria ser comprado no dia 10 do primeiro mês de Nissan e ser guardado até o dia 14, que era o dia do sacrifício.
precisava levar o cordeiro sacrificado para casa para ser assado e preparar a mesa, que incluía o cordeiro sacrificado, ervas amargas apontando para a amargura e a aflição da escravidão no Egito, os pães asmos, que era pão, os pães sem fermento. O pão com fermento demora demais para levedar, e o pão asmo ele apontava para a pressa para sair do Egito. E por fim, o vinho. Ao lermos o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 22, nós nos deparamos com Jesus dizendo para os discípulos: preparem a refeição da Páscoa, e explicando onde e como eles deveriam fazer. Hoje, na Páscoa, nós relembramos a morte e ressurreição de Cristo, mas os discípulos não sabiam o que iria acontecer. Portanto, naquela Páscoa, eles estavam celebrando a Páscoa judaica. Celebravam a libertação, o fim da escravidão no Egito, o Êxodo, que era realizada todo ano, como vimos no início, como um memorial de libertação. Assim, na continuidade do texto de Lucas, no capítulo 22, podemos ver que, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhe Jesus: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Eu repito, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Note que Jesus não fala do cordeiro sacrificado, nem das ervas amargas. Também não fala de coelho, de ovos e nem de chocolate. Ele fala do pão e do vinho, como símbolos do seu corpo e o seu sangue, respectivamente. Aquela foi a última Páscoa. O cálice da nova aliança, como um memorial, agora é a ceia do Senhor. Os discípulos naquela noite estavam com Jesus celebrando a Páscoa judaica, libertação da escravidão. O cristão hoje não comemora a Páscoa judaica nos moldes da antiga aliança, mas relembra, por meio da ceia do Senhor, a sua morte e ressurreição na nova aliança. Ambos um memorial. No Antigo Testamento, o Senhor instituiu a Páscoa como memorial para o povo lembrar da libertação do Egito, o fim da escravidão. No Novo Testamento, o Senhor instituiu a Ceia do Senhor, um memorial, para que lembremos da sua morte e ressurreição, por meio da qual todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador também está liberto da escravidão do pecado. E ainda mais, João 3,16 nos afirma e nos garante: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou, todos os que morreram em Cristo também ressuscitarão no dia do Senhor, o momento da segunda vinda de Jesus Cristo, como podemos ler em 1 Tessalonicenses. E os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E então, você sabia? Espero que nesse feriado de Páscoa você possa estar junto de sua família e de seus amigos e aproveitar para explicar o verdadeiro significado da Páscoa e juntos lembrarem do que Cristo fez por nós. Sermos gratos pelo que Ele continua fazendo e continuarmos crendo em tudo o que Ele ainda irá fazer. Se você gostou, comente, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Assim o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento.
e ative o sino das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que nós possamos continuar em conexão e que Deus nos abençoe.